E eu falei para vocês que a gente ia ter uma visita ilustre aqui, a gente teve duas, né? O prefeito acabou de sair daqui e estamos aqui com o Caio Coppola, né? Meu parceiro, meu amigo, comentarista político brasileiro, e acabou de fazer uma palestra. Bem-vindo, Caio, ao nosso podcast. Ó, primeiro ano que a gente faz podcast aqui. Parabéns, é um prazer estar aqui prestigiando essa estreia, né? A feira muito, muito bem sucedida. Bom, é sempre um prazer visitar o Mato Grosso. Primavera, já é a segunda vez esse ano que eu venho aqui à cidade. E obrigado por me receber, Ana. Ó, eu já falei que você tem que mudar para Mato Grosso, né? Tá na Nossa, hora. O que você olha, acha? olha, tá bem perto disso, viu? Daqui a pouco eu já vou ser considerado residente, né? Já ganhou título de algum município? Olha, eu sou autodeclarado embaixador do agro, né? Certo. Então, talvez já sirva como uma Pronto. titulação. Mas fica aí para os vereadores, deputados, o título de cidadão mato-grossense, porque o ano retrasado você andou bastante aqui no estado, né, Caio? Sim, eu tive a honra, né, de participar do circuito da ProSoja. Nós tivemos aí mais de 30 municípios. Uhum. Para mim foi assim uma imersão na uma imersão no agro brasileiro, conhecer a realidade, os desafios do produtor rural, né, e ver de perto esse Brasil que produz, que prospera, que preserva, apesar do Estado. Legal, Então é foi uma isso lição mesmo. de vida para mim. Eu saí dessa experiência um brasileiro mudado, um brasileiro melhor, muito mais consciente assim é, da, da, das oportunidades que a gente tem, né, dessa vocação nacional que é a agricultura e a pecuária. Legal. A gente falou aqui mais cedo sobre o tema da sua nova palestra, né, que é o que você precisa saber para defender o agro. Eu falei para o pessoal, quem se sente ainda, não tô zero apto para defender o agro, vai na palestra do Caio Coppola, assiste também aqui a participação dele no podcast, porque é interessante, quando a gente fala sobre números, dados, fatos, a gente não perde nada. Mas as narrativas, Sim. né, Caio, criadas, construídas, às vezes nos pegam de calça curta e a Uhum. gente precisa entender como rebater com outra linguagem, né? Sim. E tão importante quanto a informação em si é a forma como você vai passar esse conhecimento. Tem uma passagem que eu adoro, que é uma das cartas de Paulo a Timóteo, né? Então, você tem aí um líder, né, da igreja primitiva, ensinando aí um jovem pastor sobre como levar a verdade às pessoas e mostrando que esse despertar, seja ele intelectual, espiritual, pode ser ideológico também, Certo. ele é um processo interno. Ou seja, o nosso papel ao disseminar a verdade, ao contar as coisas como elas são, é mostrar as evidências na esperança de que você abra a cabeça da pessoa e que ela compreenda aquilo. Porque a desinformação é uma ferramenta muito perversa, né? Ela, ela contamina, né, o coração, corações e mentes, e é muito difícil você desprogramar alguém. Só que também é muito importante você ver que a pessoa que ela está em negação, a pessoa que é ignorante, né, ou melhor, mal informada, Certo. desinformada, ela é uma vítima. Ela também é uma vítima. Muitos influenciadores também são vítimas. Sim. Então, ah, eles veem, de repente, uma autoridade internacional, como, por exemplo, o presidente da França, né, detratando o agro brasileiro. Eles veem autoridades, de repente, do próprio governo brasileiro, Uhum. né, se referindo de forma pejorativa ao Ao produtor setor. rural ou ao setor como um todo. Uhum. Eles veem revistas de divulgação científica, né, trabalhando uma pseudociência, né, de negação da importância dos defensivos agrícolas. Eles veem economistas prestigiados argumentando que tributar exportações para supostamente reduzir o preço das commodities alimentícias no país é uma ideia economicamente viável. Então, essas pessoas, elas são impactadas por muitas mentiras Uhum. repetidas exaustivamente no debate público, né, Certo. e por forças muito poderosas. Então, Uhum. assim, é um trabalho árduo, mas ele precisa ser feito, como ensina Paulo, ele precisa ser feito com mansidão, com amor e com esperança. Uhum. E nesse sentido, uma das pautas que a gente mais vê essa questão de narrativas é a questão da sustentabilidade, né, de meio ambiente como um todo. A gente falou aqui com
o Aldo Rebelo, que foi relator do Código Florestal, a gente falou sobre a importância e o tamanho que é esse código, quão restritivo ele já é, mas a narrativa que a gente tem dentro do nosso país e fora é outra, é totalmente fora da realidade. Sim. Para ficar num exemplo concreto, o já citado presidente francês, Emmanuel Macron, ele disse que comprar soja brasileira, isso nos idos de 2021, comprar soja brasileira era incentivar o desmatamento, e se referindo especificamente ao bioma amazônico. A gente sabe que isso não é verdade, né? O próprio Código Florestal, mesmo nas propriedades rurais, já estabelece aí uma relação de 80-20 para a área preservada versus a área que pode ser desenvolvida de forma sustentável. Isso sem falar numa série de questões sobre mata ciliar, sobre áreas de preservação permanente. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, grandes áreas territoriais demarcadas como território indígena. Então quando a gente vai comparar, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, e o Brasil é um dos celeiros do mundo, se não o celeiro do mundo. Certo. O Brasil vai ter de área plantada para agricultura algo como 8 ou 9% do seu território. Sim. Quando você vai para a Europa, os países chegam a ocupar às vezes 60%, 70% do seu território com produção agropecuária, sem limitações ambientais. Basta que exista uma crise energética, como foi, por exemplo, a última causada pela Rússia, para eles reverem todas as políticas ambientais. Então, agora, por exemplo, a energia nuclear é considerada uma energia verde. Sim. Ou, nos Estados Unidos, foi autorizado o plantio em área de preservação. Então, a gente vê que o discurso ambiental ele é uma narrativa conveniente, né, para mascarar a verdadeira intenção de protecionismo, que é muito difícil competir com o agro brasileiro. Sim. Como eu disse, é o que mais preserva. Quando a gente pega a média, né, das 5 ou 6 milhões de propriedades rurais brasileiras, 49% dessa área é de vegetação nativa preservada. 2/3 do território brasileiro é de vegetação nativa preservada. Sim. A nossa matriz energética é mais de 80% limpa. Não existe outra economia do mundo que seja tão limpa e tão sustentável como a economia brasileira. Né? A gente é líder aí na questão, cada vez mais, de energia solar, mas principalmente energia eólica, biomassa. Tudo isso é a realidade. E a narrativa é o oposto. Né? Então, eu acho que a principal arma que a gente tem no nosso arsenal moral é desmascarar a hipocrisia dos detratores do agro brasileiro. Principalmente aqueles que se valem da narrativa ambiental. Porque você vai ter o ativista ambiental falando da produção agrícola brasileira, mas voando de jatinho particular. Sim. Ou você vai ter um país como a França, que tem 70% da sua energia nuclear, uns 20% de energia fóssil, reclamando do Brasil, que tem 2/3 de energia hídrica, que tem mais de 10% de energia eólica, mais de 10% de biomassa. Né? Sim. Então, na hora que o debate público ele for, vamos dizer assim, fertilizado com a realidade, eu acho que o que vai germinar é um despertar e as pessoas falarem, poxa, até porque tem várias outras questões, além de tudo, né, que o agricultor brasileiro tem contra si, ele luta contra subsídios, né? Sim. Então, você tem alguns lugares no exterior em que os agricultores, às vezes, são subsidiados, inclusive, para não plantar. E aqui no Brasil é justamente o oposto. É a nossa agricultura que subsidia o Estado. E é muito interessante que, além de tudo isso que você está falando, a gente tem aquela questão da insegurança no campo, né? Temos toda a insegurança no campo. Temos aí um governo que, inclusive, incentiva essa questão, né? E é uma preocupação, porque daí o produtor está lá trabalhando, colocou dinheiro e muito dinheiro ali na terra, tempo, né? Toda a sua energia para depois as pessoas invadirem e não terem essa questão da atividade agrícola. Vão invadir por quê? Vão entrar, querem essa terra para quê? O que vocês vão desenvolver lá? Sim. Isso também é uma dificuldade hoje enfrentada no Brasil, né? O que você está falando, assim, vamos traduzir um pouco, como é pernicioso para o Brasil, para a nossa cultura, para a nossa economia, né, a legitimação da invasão de terras. Sim. Né, como uma forma válida de aquisição de propriedade, não só isso, como modelo produtivo. A gente tem aqueles números, né, que são, enfim, que são propagandeados aí
aos quatro cantos sobre a suposta produção orgânica de arroz e como isso seria um exemplo de sustentabilidade. Não, não é. Esse arroz ele chega às lojas 20 a 50% mais Exato. caro e ele corresponde a uma porcentagem ínfima do Da arroz produção. consumido no Brasil. Né? Isso lá no caso específico de assentados do Movimento Sem Terra, lá no Rio Grande do Sul. Existem várias outras formas de promover a reforma agrária e de dar titulação de terra para as pessoas, e de organizar esses assentados em cooperativas. Isso pode ser feito aí sob a égide de uma economia liberal responsável. Né? Certo. Você, a partir do momento que você moraliza, que você legitima a invasão de propriedade, você gera, como você bem colocou, insegurança jurídica e você gera também insegurança econômica. A gente, por mais que o setor do agronegócio tenha crescido no ano passado, quando a gente vê o número, é bem expressivo, né? Um crescimento de 15%, chegou a ser mais de 20% no primeiro trimestre. Tem alguns fenômenos que a gente tem que observar. Primeiro, que quando o agronegócio cresce, geralmente quem cresce mais é o negócio, não o agro. Sim, Essa é a primeira parte. Né? E a segunda questão é que tem um número que é muito preocupante, que é da formação bruta de capital fixo, ou seja, quanto que os empreendedores, sejam na cidade ou seja no campo, quanto que eles estão investindo em bens que produzem outros bens. Então aí vai entrar construção civil, maquinário. No campo a gente vê muito disso com tratores, com colheitadeiras, com maquinário agrícola. E a gente percebe uma retração gigantesca desse mercado. Né? Em âmbito nacional, o número foi uma queda de 3%. E isso, de certa forma, já começa a sinalizar uma desconfiança, né, do produtor rural, do empreendedor, na capacidade econômica do país. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica romantizando, sabe, Sim. transgressões à lei enfim, destruindo conceitos básicos de meritocracia, de segurança jurídica. O Brasil é um país grande demais para ter como bandeiras icônicas, né, o desrespeito à propriedade, o desrespeito à lei. Você citou aí a questão da produção orgânica, né? E é o que mais se fala quando a gente vai falar da produção agrícola, agropecuária. Se fala sobre, mas tem veneno na minha comida. A segurança alimentar é basicamente, acima de tudo, ter alimento na mesa das pessoas, né? E a gente sabe o cuidado que o produtor rural tem com relação à aplicação desses defensivos, seja fertilizante, seja algum foliar, seja, enfim, herbicida, pesticida, porque primeiro é um investimento muito alto. Sim. Segundo, que é como um remédio. Se você tomar demais, você tem algum prejuízo. E o que o produtor não quer ter, claro, é investir e ter o prejuízo, não conseguir esse investimento, o retorno desse investimento. Então, a segurança alimentar não é essa coisa orgânica que a gente fala, é ter alimento na mesa do cidadão, né, Caio? Sim, sim. Não existe a possibilidade de você alimentar a humanidade hoje em dia sem produção em escala. E isso envolve, como você bem colocou, a questão do defensivo agrícola. Né? E você não só aumenta o cardápio e as opções à disposição da população para que ela tenha uma nutrição melhor, como você também controla pressões inflacionárias. Né? Você barateia o custo do produto, como a gente colocou. O alimento orgânico, ele tem os seus méritos, naturalmente, mas ele é muito mais sujeito às intempéries, às pragas. Né? É como se você quisesse criar uma pessoa com uma restrição, para ela não poder tomar nunca uma vacina, para não poder tomar remédios ou fazer tratamentos químicos para superar alguma condição física, biológica, patológica, o que quer que seja. Então, assim, é muito mais difícil. É mais difícil, é mais custoso, não é sustentável, demandaria muito mais terra, por exemplo. E você falou um negócio interessante, 2 pontos sobre isso. Primeiro, a gente usa uma linguagem mais técnica, que é o defensivo agrícola, que ele envolve inclusive controle biológico, esse tipo de coisa. Qual que é o rótulo preferido, geralmente, né, da imprensa tradicional ou de militantes, esse tipo de coisa? É o agrotóxico. Ou veneno, né? Ou veneno, tanto faz. Porque
a carga semântica, né, da palavra, ela é muito Sim, forte. É pesada. como se a gente fosse, por exemplo, na farmácia consumir drogas. Não, você vai no remédio porque você quer remediar uma situação que não está Sim. ideal. Agora, até em material didático, né, sempre vai vir com essa pegada. E o interessante sobre isso, e que mostra que isso é uma narrativa, é que eles querem jogar o ônus pela, pela aplicação, né, Uhum, desses produtos, como você disse, são muito caros, uhum, no produtor rural. Sendo que quem fabrica esses produtos, né, são grandes multinacionais, uhum. que são, por sua vez, atestadas, avaliadas e certificadas pelo governo. Exato. Então, o produtor rural, ele é muito passivo nessa relação. Total. Ele não tem ingerência sobre esse tipo de questão. Esse é um mercado que, obviamente, vai evoluindo, não é do Uhum, interesse de ninguém envenenar a população, uhum. né? Isso é uma besteira. Na verdade, o que a gente vê é que cada vez mais a população brasileira, a população mundial, tem acesso a uma variedade maior, né, de Uhum, alimentos, uhum, a mais proteína animal sim. e, via de regra, né, questões como expectativa de vida, tal, tem aumentado. Uhum. Então, essa essa ideia, né, de que você tem um capitalista malvadão do campo, latifundiário e De extrema direita. disposto a envenenar a população em nome aí de ganhos maiores, isso, para quem conhece o mínimo, né, da realidade do produtor rural, isso é muito fantasioso. É. E a agricultura de larga escala ela não é uma prioridade do governo. A gente vê isso quando as moléculas, né, as novas moléculas para defensivos, enfim, demoram demais para serem aprovadas, né? A gente tem a tecnologia evolui o tempo todo e o Brasil demora muito para aprovar uma nova molécula que lá na Europa, por exemplo, já estão usando há muito tempo e Uhum, que tem mais eficiência, sim. aplica com menor quantidade. Sim, sim. Essa é a questão, né? A busca pela eficiência, a utilização do insumo só quando ele realmente é necessário, Uhum, em áreas cada vez menores. Lógico, é como todo mercado, isso daí vai evoluindo. Mas daí a você rotular o produtor como alguém que está envenenando a comida. Eu lembro até uma vez que eu estava participando do debate com um advogado e ele colocou isso, né? Ele disse enaltecendo o modelo de certo. produção, no caso do sem terra, Uhum. orgânico, e, e falando que, enfim, o agro que envenenava os alimentos. Eu falei, olha, vamos aproveitar essa ocasião, a gente está aqui em rede nacional, por que o senhor não divulga quem são os supermercados que estão vendendo esses alimentos envenenados? Né? Porque bom, Eu não primeiro, quero comprar, né? não, nem não. E faço questão de alertar minha família que você está com um microfone gigantesco. Aham, Onde estão esses venenos, esses alimentos perigosos para a nossa aham. saúde? Eles estão nas frutas, né? Eles estão nas leguminosas, nas oleaginosas. Por favor, nos avise. Eu vou ser o primeiro a encampar uma pauta dessa, assim, em defesa de alimentos não envenenados. Uhum. Bom, não tem, né? Não... Caio, a gente falou assim, um tema muito interessante da sua palestra foi assim, o que você precisa saber para defender o agro? E você falou sobre informação, você precisa se informar. Qual a dica que você dá para as pessoas que querem começar a se informar melhor? O que elas têm que prestar atenção, né? Talvez fazer aí uma imersão pessoalmente. O que você dá de dica para a galera? Olha, a gente iniciou um projeto em parceria com a ProSoja para tentar dar um pouco de escala a isso, né? Uhum. Via internet, é uma coisa que está em desenvolvimento. Mas enquanto isso, o que eu recomendaria é sempre ler a notícia com, com um olhar crítico, Certo. né? O Raul Seixas, ele dizia, né, naquele clássico Cowboy Fora da Lei, ele Uhum. falava assim que eu não preciso ler jornais mentir sozinho, eu sou capaz. E por que isso? Porque a informação no ambiente contemporâneo, ela vem com muito viés. Uhum. Então, o uso de determinada linguagem, o tipo de fonte, por exemplo, há pouco tempo no Brasil, dizia-se que havia 33 milhões de pessoas passando fome no país. Uhum. A fonte desse dado não era uma fonte oficial, era uma rede formada por pesquisadores de Universidade Federal, financiada e organizada por institutos ligados à esquerda brasileira, que à época faziam uma oposição ao governo de então. Então você tem que começar
a pensar nisso e raciocinar também sobre o número, não aceitar a informação passivamente. Assim, olha, pera, se tem 33 milhões de pessoas passando fome numa população de 200 milhões de pessoas, significa que 1 em cada 6 pessoas é faminta e que você tropeçaria em esfomeados pelas ruas. Né? É isso que essa é a realidade que a gente está vendo. Assim, nossa, se em 2020, com o auxílio emergencial, o Brasil pagou 10 anos de Bolsa Família em 8 meses, e que segundo os bancos internacionais foi o ano em que menos brasileiros estiveram abaixo da linha da pobreza, se a gente sai de uma realidade de dobrar o número de lares beneficiados pelo Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, o que é que seja, e sai de um pagamento médio de R$ 191 para R$ 600, como que essa miséria extrema pode ter aumentado? Se você tem a Febraban falando que quase 40 milhões de pessoas foram bancarizadas no Brasil no último ciclo, os números não fazem nenhum sentido. Então, assim, o primeiro é o olhar crítico, né? É o pensar sobre aquela informação, não aceitá-la passivamente, e também pesquisar, né? Quem quiser conhecer a realidade do Brasil e comparar, né? Você fala assim, olha, peraí, o presidente francês está falando isso, como que é o Código Florestal francês? Cadê o Código Florestal? Cadê o Código Florestal francês? Quanto que um agricultor francês é subsidiado? Né? E o brasileiro? E o brasileiro, né? Fala, nossa, quantas pessoas sabem, por exemplo, que o produtor mato-grossense tem um tributo que só ele paga, que é com base na saca, né? Alguém já viu quais são as condições de infraestrutura daqui? Por exemplo, as pessoas deveriam se informar mais a partir dos dados oficiais. Tem até matéria da Folha de São Paulo sobre isso especial, mostrando que onde o agro toca, não só você tem uma redução da pobreza, mas você tem uma redução da desigualdade social. Então, que tipo de capitalista malvadão, latifundiário e extrativista é esse que onde ele atua, a educação melhora, a saúde melhora, o IDH melhora. O que mede isso é o índice de Gini. O índice de Gini hoje, do Centro-Oeste e do Sul, é praticamente idêntico. Ele varia em 0,03. Né? Então, o Sul que historicamente, né, a partir da ética de trabalho aí da sua população e de um modelo de organização da sociedade, vamos dizer assim, com mais vínculo entre as pessoas e dessas pessoas com o poder público e tal, construiu ali um modelo de sociedade menos desigual, e isso, de certa forma, foi importado aqui, foi exportado para o Centro-Oeste. Então a gente vê essa realidade, a gente vê a zeladoria, né? A gente vê muitos municípios prosperando, investindo, você vê os produtores rurais atuando nesse sentido, complementando os serviços do poder público, né? Então é uma outra realidade, bem diferente assim do que a gente experiencia nos grandes centros urbanos que vivem um Brasil muito diferente, né? Que é um Brasil que tem um crescimento ínfimo, tem uma crise de segurança pública gigantesca, né? E cuja população é bombardeada por muita desinformação. Legal. Caio, eu quero te agradecer, saber se você já deu uma volta aqui na feira. Não, eu cheguei ontem à noite, né? Um pouco cansado da viagem, confesso. Aí de manhã agora foi a palestra, então tendo o prazer aqui de falar contigo, Ana, mas já estou indo dar uma volta e, obviamente, aproveitar aquele churrasco, porque isso já é exigência, inclusive, de contrato. De contrato, né? Boa. Só palestra se tiver um churrasco. Legal. Depois. Mas é importante, né, Caio, feiras assim, para reunir produtores, fomentar a economia, fomentar o município também, né? Sim. E uma coisa muito legal, e que eu percebo assim, quase um choque de realidade, né, para um bicho de cidade que sou eu, é como o ambiente do agro, ele é colaborativo. Exato. A gente está falando aqui de uma área com vastas extensões de terra, em que muitas vezes o Estado não consegue atender a demandas pontuais, e que os produtores se organizam em redes de cooperação, de colaboração, e um usando a máquina do outro, a estrutura do outro, isso em combate a incêndios, enfim, para ficar em um exemplo, assim, é muito bonito ver a forma como o produtor rural se organizou, e você tem um ambiente assim de prosperidade fruto de uma liberdade econômica.
Uhum. São milhares, dezenas de milhares, né, de indivíduos tomando as suas decisões econômicas e, e a coisa, quanto menos impedimento o Estado causa, né, quanto menor a interferência, mais você vê isso florescer. E hoje, graças a Deus, o agro é a atividade que gera aí 1/4 do PIB nacional, emprega 1/5 das pessoas, direto ou indiretamente. Então, isso são números muito legais, colabora muito com a balança comercial brasileira, valoriza a nossa moeda, reduz pressão inflacionária e aí a parte mais bonita, né, ajuda a alimentar não só o Brasil, mas a humanidade. Legal. Então é uma honra estar aqui. Caio, para quem gostou do nosso bate-papo, como é que as pessoas te acompanham na internet, na televisão? Pode falar aí. Bom, eu tô diariamente na CNN, a partir das 11 horas da noite, né, na CNN Brasil, no programa O Grande Debate, e também na internet, sigam o perfil @boletimcoppola, né, então acho que as minhas principais falas eu acabo publicando por lá. Tem também o canal Caio Coppola no YouTube. Legal. Então é isso, gente. Conversei aqui com o Caio Coppola, que honra, prazer vê-lo novamente. Prazer é todo meu. E que bom que você está aqui até agora acompanhando esse bate-papo, acompanhando o Farm Show Conecta. Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto, porque tem mais gente já me esperando aqui para falar com a gente.